Fala galera do Wrestling Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Renato e vim trazer para vocês mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, é um vídeo sobre uma opinião minha sobre o futuro do Undertaker. Se eu acho que o Undertaker já deveria ter se aposentado, se o Undertaker ainda tem algo a dar ainda para o wrestling, se ele tem algo ainda a provar. É um vídeo um pouco diferente aí dessas análises, mas é justamente o que eu quero trazer para o canal neste momento. Diversificar um pouquinho o conteúdo e trazer para vocês coisas novas e também para vocês saberem as minhas opiniões aí sobre certos lutadores da WWE, lutadores relevantes aí como Deadman. Então, vamos juntos falar. Mas antes, já deixa o seu like aí, é muito importante para ajudar no meu trabalho. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilha aí com os amigos, tá certo? Então vamos ao vídeo. O Undertaker, como vocês sabem, pessoal, ele já tem 54 anos de idade, né? Neste ano, pela primeira vez aí, se eu não me engano, em mais de 12, 15 anos, se eu não me engano, o Undertaker não deixava de participar de uma WrestleMania, e neste ano o Undertaker não lutou na WrestleMania. Ao contrário do ano passado, que ele lutou aí de última hora contra o John Cena, aquela rivalidade toda que acabou ficando um pouco mal, John Cena falando que o Undertaker não tinha bolas, enfim, não era homem suficiente para encará-lo, e aquele combate de última hora, o Undertaker vindo até o ringue e squashando o John Cena. Muitos fãs ficaram empolgados, poxa, o retorno do Undertaker, o Undertaker tem muito ainda o que dá para o público. Um combate que inclusive foi responsável aí por afastar o John Cena da WWE, a forma como esse combate foi feita deixou o John Cena muito aborrecido, porque o John Cena é um dos maiores superstars da história, ao lado do Ric Flair é o lutador que mais tem títulos na história da WWE, são 16 títulos para cada, 16 títulos mundiais para cada. Então esse combate, da forma que foi feita, não agrada a todos. Evidentemente que essa luta já deveria ter acontecido lá em 2006, 2007, quando os dois ainda estavam no seu auge. Principalmente o Undertaker. O Undertaker aí que pra mim até 2010, 2011, quando ele fez aqueles combates aí contra o Shawn Michaels e o Triple H, foi aí os últimos lampejos do Undertaker na WWE, o que a gente pode considerar ele ainda na sua carreira no seu auge. Então esse combate com o John Cena poderia ter sido feito pelo menos há uns 9 anos atrás, que teria sido muito melhor do que foi. O fato é, meus amigos, que o Undertaker passou aí em 2017 por uma cirurgia no quadril, que é um problema que ele vinha tendo durante a carreira, um problema de locomoção e um problema que o deixava com bastante dor. Se vocês se recordarem, esse combate que o Undertaker fez contra o Roman Reigns foi o último combate antes do Undertaker passar por essa cirurgia. Se vocês se recordam bem daquela rivalidade, toda vez que o Undertaker ia sofrer o Spear do cachorrão, ele fazia aquela cara de dor terrível, né? E logo depois disso ele fez essa cirurgia e ficou afastado aí dos rings até a WrestleMania, quando ele lutou com o John Cena. E quando ele lutou com o John Cena, o Undertaker se mostrou muito mais rápido nos rings, aquilo que faltava a ele já há uns 2, 3 anos, e deixou as fãs otimistas. Até aí, não tem nenhum problema além do que eu já citei da forma que foi feito o combate com o John Cena. Só que, de novo, o Undertaker já tem 54 anos de idade. Ele não tem mais nada a provar para a WWE. O Undertaker já não é o maior campeão da WWE em títulos, não vai ser mais. A WWE não deu muitos títulos da WWE Championship, World Heavyweight Championships para ele, nem esse título universal de agora. Mas o Undertaker, em quase 30 anos de carreira, é bom a gente frisar que a sua estreia aconteceu no Survivor Series de 1990, ele que era o parceiro misterioso do Million Dollar Man Ted DiBiase, foi quando o Undertaker surgiu na WWE. O Deadman não tem mais nada a provar para ninguém, e justamente por não ter mais nada a provar para ninguém que eu me questiono se ele deveria continuar aí lutando, se colocando em posição de sofrer críticas tão duras como ele recebe, e recebeu principalmente nesse ano aí, em abril, quando ele lutou no Crown Jewel contra o Goldberg, aquele combate que acabou sendo terrível aí para os dois, mostrando que
principalmente para o Goldberg. Para mim, o principal, a gente não pode ficar culpabilizando ninguém, quem sou eu para falar de uma dessas duas lendas. Mas o Goldberg realmente não esteve aí à altura desse combate, não conseguiu fazer os moves que costumava fazer. Nem o Undertaker foi tentar dar o seu Tombstone, falhou feiamente. O Goldberg foi tentar dar o seu Jackhammer no Deadman e acabou derrubando o Undertaker, um combate que acabou aí com Chokeslam. Então eu não vejo o Undertaker precisando passar por esse tipo de coisa mais nessa altura da vida e com tudo que ele já ganhou. Para mim, ao lado do Ric Flair, o Undertaker é a maior lenda que nós temos e tivemos na história da WWE. Só que neste ano nós vimos aí o Undertaker lutando aí nesse Crown Jewel. Vimos recentemente o Undertaker lutando contra um Triple H, que foi até um bom combate. Um combate aí que foi considerado pela última vez. Apesar de já não haver mais nenhum sentido ter esse combate, porque a gente já teve um combate no passado entre o Undertaker e o Triple H chamado End of an Era, o fim de uma era, vencido pelo Undertaker. Então a WWE, na verdade, fica utilizando o Undertaker principalmente agora, recentemente, nesses combates da Arábia Saudita, e não tem mais outros planos para o Undertaker a curto e longo prazo. O que é natural, o Undertaker não tem mais físico, não tem mais não tem mais idade realmente para poder encarar o calendário da WWE, que é muito rigoroso. Superstars que atualmente estão no roster, o caso do Seth Rollins, o caso da Becky Lynch, o caso aí de outros superstars que lutam full time na WWE, eles têm um calendário terrível. Eles fazem, a gente pensa agora, né? A gente vê o Friday Night SmackDown às sextas-feiras e o Monday Night Raw segunda, só que a gente acha que os caras durante essa semana eles não fazem nada, ficam em casa de bunda pro ar, com a sua mulher descansando, mas nada disso. A WWE durante o ano, ela faz as suas live events ao redor do mundo. Então, de terça, quarta e quinta, quem não é do NXT, por exemplo, tá aí fazendo live event, tá aí combatendo. Então, fora os pay-per-views de domingo, uma vez por mês, às vezes duas vezes ao mês. Então, uma rotina muito complicada e claramente o Undertaker já não pode ser esse full-time. Ele acha que nem teria como ser. Mas se você vai utilizar, se a WWE ainda insiste em utilizar o Undertaker, que utilize de uma maneira correta, de uma maneira que ele possa apresentar um bom nível e não precise mais ficar passando por vergonha ou ficar sendo questionado. É elogiável esse combate aí, por exemplo, que o Undertaker fez ao lado do Roman Reigns. O Roman Reigns é um superstar jovem e pôde ajudar bastante o Undertaker. Foi um dos melhores combates aí que eu vi do Undertaker, esse que ele fez uma tag team com o Roman Reigns. O Undertaker não lutou todo o tempo no combate, então preservou bastante das suas forças e acabou saindo muito bem, foi uma grande apresentação. Mais recentemente a gente viu aí nessa comemoração aí dos 20 anos do SmackDown, essa estreia do SmackDown na Fox, o Undertaker não aliás, ele foi... fizeram publicidade com o Undertaker anunciando o Deadman para o show, mas chegou no dia, chegou na hora e o Undertaker não foi utilizado. E não sei se vocês acompanharam o noticiário, mas dias depois aí desse aniversário do SmackDown, um fã questionou o Undertaker por o motivo da sua ausência, no que ele, claro, respondeu prontamente que disseram ele que ele não era necessário. Você dizer para uma lenda, uma das maiores lendas da WWE, que ele não é necessário, é muito triste. E se eu fosse o Undertaker mediante a tudo isso, ou já que o Undertaker quer ganhar dinheiro, a gente não pode julgar as pessoas, nós não sabemos as contas que o Undertaker tem a pagar, o Undertaker é um cara casado, um cara que tem família. Eu não acho que o Undertaker esteja em uma situação financeira ruim, muito pelo contrário, ele ganha muito dinheiro e ganha aí nesses combates que ele faz aí na WWE. Mas eu não acho, já que o Undertaker quer ainda combater e acha que ainda tem condições de combater, então que ele procure... Ou se ele quiser combater numa AEW esporadicamente, que eu acho que não vai ser o caso, porque o Undertaker, eu acho que é um dos únicos grandes lutadores de pro wrestling que não, entre aspas, se venderam para outras companhias. Eu não acho que ele vai fazer isso nessa altura da carreira. Mas se quiser também fazer, é ótimo. O Ric Flair aí, depois de ter lutado contra o Shawn Michaels e perdido aquele combate inteiro, ia se aposentar, ele foi pra TNA, lutou, enfim. Mas eu não acredito que seja o caso do Undertaker. Eu só estou dizendo aqui
que se o Undertaker quer lutar, que ele não se permita ser humilhado, não permita ser utilizado dessa forma da WWE, ficar à disposição da WWE, ir até o show e de última hora não ser utilizado. O Undertaker não precisa passar por isso. Eu acho que depois desse combate aí contra o Roman Reigns, a gente ficou na expectativa do Undertaker lutar mais vezes, até nesse Crown Jewel na Arábia Saudita, como ele fez aí nos anos anteriores, essa participação, mas o que tudo indica, o Undertaker não vai lutar nesse Crown Jewel, mas não haverá espaço para o Deadman. A gente viu outras lendas aí como Hulk Hogan e o Ric Flair sendo convocados aí, os dois fizeram cada um seu time, mas não teremos a princípio a presença do Deadman neste pay-per-view na Arábia Saudita, o que me deixa triste, porque com 54 anos, a cada ano que passa para o Superstar vai ficando mais difícil naturalmente para a idade. Você, eu tô com 26 anos agora, não sei quantos anos vocês têm aí, mas vocês são uma garotada aí, são jovens. Mas depois dos 20, dos 26, 30, 40, as coisas vão ficando mais difíceis para os Superstars. Os movimentos já são mais dificultosos de fazer. Então, quanto mais combates ele pudesse fazer com 54 anos, 53 anos que ele tinha no passado, era melhor para ele. Mas nós vimos o Undertaker a partir de 2011, 2012, fazendo apenas um combate por ano, no máximo 2, um combate especial. Então acho que o Undertaker poderia ter lutado mais vezes quando era mais novo, com 50, 48 anos. Mas agora com 54 anos fica muito complicado ele poder seguir. Então o que eu quero dizer, meus amigos, eu acho que sim, o Undertaker já poderia ter se aposentado, não porque ele não luta bem mais, mas principalmente porque não há muitos objetivos, não há muitas ambições para ele dentro da WWE. Ele já provou tudo que ele tinha que provar, ele já venceu tudo que ele tinha que vencer. A sua streak que ele perdeu pro Brock Lesnar era o que o mantinha como uma lenda da WrestleMania, não que ele seja mais, mas fica o meu sentido, ele não tem mais o que fazer na WrestleMania, por exemplo, tanto que depois de anos ele não lutou mais. O Undertaker, querendo ou não, sempre foi o grande símbolo da WrestleMania. E não ter tido o Undertaker neste ano, pra mim, foi muito frustrante. Não sei se vocês sabem, mas o Undertaker é o meu lutador preferido. Eu já cheguei, vocês podem estar já zerado, mas eu sempre torci muito pro Undertaker. Eu chorava até quando ele perdeu a streak. Eu fiquei extremamente aborrecido, muito triste. E até hoje, tudo que o Undertaker for fazer, eu vou apoiar, eu vou estar junto, eu não vou ficar... Não sou esses tipos de fã Nutella que ficam criticando o Undertaker ou o Goldberg, falando, esses velhos estão lutando aí, não deveriam estar mais lutando. A gente tem que ter muito respeito. Esses caras fizeram a história do wrestling. Se a gente assiste a WWE hoje, deve-se muito a esses caras, como o Ric Flair, como o Stone Cold Steve Austin, como o The Rock, como o Undertaker. O Undertaker é uma lenda viva. Vocês aí que tem 10, 12 anos estão assistindo a WWE agora, vocês não têm noção do tamanho do Undertaker. O cara que está desde 1990 na empresa. Então o que eu quero trazer com esse vídeo é o seguinte: respeitem muito essa lenda, porque o Undertaker deu muito ao wrestling. Se ele quiser lutar, respeitem também a sua atitude. Eu acho que ele já poderia ter se aposentado, porque não há mais objetivos para ele dentro da WWE. Agora, se ele quiser continuar lutando na WWE, que ele não aceite migalhas, que ele realmente faça bons combates com bons superstars e que não venham a causar tristeza para ele, desgosto nessa altura da vida, nessa consagrado, ter tido aquelas críticas que ele teve contra o Goldberg. O Undertaker não precisa mais disso. Então essa é a minha opinião, pessoal. O Undertaker já deveria ter sim se aposentado, não porque não luta mais, mas porque não tem mais ambições, não tem mais muito para onde ir na WWE. E, poxa, com 54 aos curtir as suas filhinhas, agora com a Michelle McCool, que ele é casado. Ele pode vir a ser utilizado de outras formas para aparecer esporadicamente aí na WWE, como somente a sua entrada, só o jeito que o Undertaker entra no ringue já é motivo para os fãs irem ao delírio. É só você observar aí a reação que os fãs têm quando toca a sua música. Então o Undertaker pode continuar aparecendo na WWE esporadicamente, mas não mais para lutar, ele não precisa mais disso, ele não precisa mais provar, colocar o seu corpo em risco. Então é isso que eu penso, pessoal. E foi esse meu primeiro vídeo aí de análise sobre o Superstar, uma lenda da WWE. Eu quero saber muito a opinião de vocês, se vocês gostaram, se vocês querem mais vídeos desse tipo. E é isso, pessoal. Acompanhe aí o nosso blog do Wrestling Brasil, abaixo aí o link. Também sigam lá as nossas redes sociais. Um grande abraço a todos.